Eu estava a gravar uma série e eu estava muito cansada devido ao ritmo das gravações e estava cor de laranja, amarelo, tinha um tónus de pele geral, não era só na cara, era também na cara, mas no corpo todo e nas mãos. E a minha assistente de guarda-roupa virou-se para mim e disse-me: Fátima, tu tens que lavar as mãos, senão isso não sai. Eu, lavar as mãos? Não sai? Como? Onde? A minha mãe pôs e depois não saiu. O que é que a tua mãe pôs? A tua mãe pôs um autobronzeador. Portanto, imaginem a cor que o autobronzeador tem para eu parecer que tinha posto autobronzeador. Não nos foi diagnosticado logo, ou seja, andei anos a tentar descobrir o porquê de diarreias e flatulência exagerada. Tinha problemas logísticos relativamente à parte profissional devido a esta situação. Numa primeira fase, há cerca de um ano atrás, foi-me diagnosticado stress. Numa segunda fase, recorri à medicina alternativa para tentar, de alguma forma, combater o problema de stress. Não resolveu o problema. Eu sou pai de uma menina celíaca. Ela esteve durante um ano, nós não sabíamos que ela era celíaca, e durante um ano ela não cresceu 1 centímetro, nem engordou 1 grama. A minha filha era uma criança que tinha sempre uma disposição, enfim, estava com mal-estar constante, bastante prostrada, quieta. Estava há cerca de um ano com diarreias. Achei que ele estava bastante cansado, que estava com muitas dores de cabeça. Nunca nos passou pela cabeça que fosse a doença celíaca, porque nós ouvíamos dizer que a doença celíaca, normalmente os meninos não cresciam, e o Guilherme sempre foi o menino mais alto da turma. Com a introdução do glúten comecei a não mostrar sinais de crescimento e de evolução. Minha mãe levou-me ao médico e ele disse: realmente a criança está assim um bocado fraquita, pequenina, e acho que o melhor é dar-lhe assim umas papas mais grossas. Olha, experimente dar-lhe uma sorda para ver se ele fica mais forte. Foi uma surpresa, não foi uma situação complicada. A Beatriz foi a uma consulta de rotina, de pediatria, e queixava-se só que estava um bocadinho cansada, os professores queixavam-se que ela estava um bocadinho desconcentrada, mas como era fim do ano letivo, aqui os pais, que são um bocadinho despistados, acharam que isto era normal. E fizeram a consulta normal de rotina. A pediatra mandou fazer uma bateria de exames e lá vieram umas análises que a mãe geralmente costuma abrir as análises todas, não percebendo o que era aquilo, mas percebia que eram os valores muito elevados. E falámos, entretanto, com uma amiga nossa, assim, à mesa do café, que nos disse: isso é doença celíaca. Nós ficámos o quê? Pronto, foi assim uma surpresa, um bocadinho desagradável, mas sem percebermos muito bem em que barco estávamos. E a mãe vira-se para mim e diz-me assim: olha, que ela tem aqui a nossa amiga deu aqui, disse que era uma doença celíaca. É o quê? Uma doença celíaca? Hã? Nunca tinha ouvido falar. Pronto. Eu não sabia interpretar os resultados, naturalmente, mas percebi, quando o valor normal é menor que 200 e se tem 9.000 e tal, estava um bocadinho para além do limite. Ficámos ali a remoer o que é que seria isto, não sabíamos muito bem em que barco é que estávamos e começámos a procurar informação. E aqui é muito importante percebermos que, de facto, foi o site da APC que nos deu aquela primeira informação. Em fevereiro deste ano, veio-se a confirmar que realmente ele tinha a doença celíaca. Vim de urgência de Moçambique para Portugal para ser diagnosticado na Estefânia por uma médica estagiária que estava a fazer na altura um trabalho sobre a doença celíaca e que fez-me um diagnóstico a olho. Disse: esta criança tem todos os sintomas e todo o quadro clínico de uma doença celíaca que eu estou a estudar agora. Portanto, e disse para a minha mãe: olha, tire-lhe o glúten da alimentação que de certeza que ele vai melhorar. E o diagnóstico foi feito assim. Primeira reação foi: o que é isto? A nossa vida vai mudar, nós somos diferentes. Fiquei um pouco triste. Quem ganhou logo com isto foi o IKEA, que vendeu-nos logo um móvel para ter as coisas separadas. Eu e a minha filha e o meu marido fizemos as análises e na altura, quando vieram os resultados, o meu marido ligou-me e disse-me: Susana, não imaginas o que aconteceu? E eu pensei: ele vai ser celíaco. E ele disse: eu não sou celíaco, o Guilherme vai ficar sozinho para o resto da vida com isto e eu não vou poder ajudar. E eu disse: João, isto não pode ser assim, nós temos que o ajudar e vamos ajudá-lo, não precisamos ter o problema para
para conseguirmos ajudar o Guilherme, mas no fundo, quando veio o resultado das minhas análises, eu senti exatamente o mesmo que o meu marido e fiquei com pena de não ser como ele para o poder ajudar. Gelatina, batatas fritas e pipocas. E era assim que eu fazia as festas de aniversário em casa dos meus amigos. Encontramos umas bolachas que ele gostava bastante. No dia a seguir fomos ao supermercado, trouxemos o estoque todo, cerca de 20 pacotes. O problema é que as bolachas não havia as bolachas começaram a esgotar, não existiam em todos os continentes, e uma vez, nós somos do Porto, viemos cá abaixo a Lisboa, e resolvemos, na nossa viagem para o norte, parar em todos os continentes e ficar a tentar arranjar o maior estoque de bolachas. Neste momento ficamos com cerca de uns 80 pacotes de bolachas. E eu sei que havia outra senhora que se deve ter apercebido o mesmo, porque às vezes, quando eu fazia as reservas, ligavam-me a dizer: olha, se não passar hoje aqui, vamos ter que vender à outra senhora que também anda à procura. Portanto, foi uma situação que deve ter passado com a mãe ou com alguma pessoa também celíaca. Senti um enorme alívio quando finalmente percebi o que é que se passava comigo, e a partir daí foi relativamente fácil, porque a minha profissão exige um bocadinho uma ginástica em relação ao tratamento, e o tratamento é dos tratamentos mais fáceis que existem, não tem que se preocupar, só tem que fazer uma dieta, não tem que tomar nenhuma medicação. Assim que lhe cortámos o glúten, ela transformou-se noutra criança, uma alegria absolutamente extraordinária, brinca, não para, sossegada. Eu às vezes tenho vontade de lhe dar um naco de pão, a ver se ela acalma um bocadinho, a ver se volta a ficar... Só um bocadinho de prostração, vá, não é muito, só um papo seco ou outro, de vez em quando. Só para ver se retoma alguma daquela prostração inicial. Estou a brincar. Todas as pessoas pensavam que eu ia ser anormal a partir de agora, e então fiz uma festa com todos os meus amigos, só com produtos sem glúten, desde pudins, massas, coisas normais, visto não sermos assim pessoas estranhas. Fizemos uma outra coisa também, que foi fazer o rastreio à família toda. Todos? Toda a gente fez, desde pais, havia um avô, e há ainda um avô que é idoso, que fez também, que se veio mais tarde a confirmar que também tinha doença celíaca, e fizemos aos irmãos todos. Portanto, estamos todos rastreados. Para já, quem está estragada é aqui a nossa Beatriz, aqui com defeito de fabrico. É só aproveitar a gotinha de sangue para se fazer mais uma análise. Se as pessoas não souberem o que é uma palavra muito fácil de dizer: antitransglutaminase. Adaptou-se tão bem à nova maneira de estar que não tem pena nenhuma das poucas restrições alimentares que tem. Convém explicar à partida que somos celíacos e não meros picuinhas. Eu acho que as pessoas do restaurante ficam mais... Nós começamos a fazer perguntas sobre isto, como é que é feito, que ingredientes leva, tem caldo de Knorr ou não, e se não se explica à partida que é porque temos uma preocupação alimentar, as pessoas podem pensar: picuinha, é como eu quiser, quer saber a receita, para quê? Para ir contar a outro restaurante? E não é, é só para saber se ela pode comer. Os meus amigos conseguiam apanhar bebedeiras mais baratas que eu, porque as cervejas são sempre mais baratas que as bebidas brancas, e no final da noite, quando acabavam a noite à porta de uma pastelaria para comprar os bolos, eu tinha que dobrar a fome e depois, quando chegava a casa, vingava-me na minha cozinha. A Beatriz nunca deixou de ir às festas dos anos das amigas, nunca deixámos de passar férias fora, nunca deixou de ir passar os fins de semana. Portanto, tem tido uma vida, pensamos nós, e ela poderá dizê-lo, perfeitamente idêntica à de todas as jovens da idade dela. A minha turma, quando eu como lá da escola, elas, bem, agora este ano não muito, mas mais no ano passado, eles estendiam, quando eu acabava de comer e não comia mais, eles estendiam-me o prato para os restos. Para dar os restos. Porque eles gostavam mais... A cantina da escola não é mais famosa. Não, assim, ela era VIP, porque ela tinha sempre um tabuleiro separado só para ela e normalmente com mais comida que os outros. É. E melhor. A minha comida é muito melhor. Sim, eu digo que havia. Na cantina da escola. Uns amigos meus disseram que iam dizer às senhoras da cantina que também eram para terem comida igual à minha. Aliás, o Afonso pediu-nos para dizermos à cozinheira que ele também era celíaco, a ver se a comida era igual à da irmã. Depois de ter feito a viagem Lisboa-Porto, a parar nos continentes todos possíveis e de ter recolhido todas as embalagens que encontrei,
Liguei para o Continente a perguntar em que continentes é que ainda existiam estas bolachas. O Continente de Valdecambra que dava um estoque de 20 embalagens. E eu pedi para me reservarem, isto era uma quarta-feira, e eu pedi para me reservarem até domingo, porque não podia ir lá, não conhecia ninguém e tinha que ir lá, portanto, tinha que ser no fim de semana. E no domingo liga-me a senhora a dizer que existia outra mãe de um menino que era celíaco, que também andava à procura das bolachas e se eu as ia buscar. E eu disse, por favor, segura as bolachas, porque essas são para mim, que eu pedi primeiro. Portanto, havia já uma certa competição entre duas mães. Ainda por cima, a minha filha é uma gastrónoma, quer dizer, gosta de experimentar coisas e de comer pratos sofisticados e tal. Eu sou um rústico, não é? Eu sou contra esta moda dos novos restaurantes em que a gente leva 3 horas a ler a ementa, porque cada prato tem 10 linhas, lascas de bacalhau braseado com batatas que marinaram em sucos de... Eu gosto de pratos que são descritos com uma palavra só. Dobrada, chanfana, cozido. É isso. A minha filha não. Gosta de coisas sofisticadas. Portanto, ainda é muito importante ter a associação por perto. Para dúvidas, para amigos que começam a surgir também com os mesmos sintomas, com sintomas diferentes, mas que nós já nos sentimos mais confortáveis e pensamos, isto pode ser uma doença celíaca, vamos rastrear, não custa nada, e podemos encaminhar as pessoas para a associação. Não se compara hoje em dia. O panorama é completamente diferente e eu acho que a maior evolução que eu vejo na doença celíaca é, de facto, a variedade de produtos que existem hoje em dia em comparação com o que havia. O problema da obesidade, porque com tanta variedade isto passa-se do 8 para o 80, quando antes não havia nada, portanto não havia cáries, porque não havia muitos doces, e portanto não havia obesidade, porque também não havia muita oferta. Eu acho que a única complicação que está no meu horizonte mais próximo poderá ser o aumento de peso. Uma pessoa perfeitamente normal que pode comer em restaurantes. E hoje, que já passaram 6 meses, consigo perceber que não era por eu ser celíaca que conseguia ajudar o meu filho, nem eu nem o meu marido, mas realmente na altura é a forma como nós reagimos. Foi sentir esse alívio em relação à doença, de repente não era o fim do mundo, era só celíaca, e é fácil. Quando nós descobrimos, ela era a única pessoa da turma e hoje já são 3. E, portanto, eu acho que esta é a minha posição, eles vão dominar o mundo, não é? Mas não é um lema dos celíacos. Em caso de dúvida não consumas, dás-me. Muito bem. Então, quando está aquela... Estou a ver muito pouca luzinha, mas é essa, não é? É. Ok. Portanto, é para contar a minha experiência com esta... Ok, certo. Já está a gravar? Está a gravar há 10 minutos. Ah, sério? Vi outra coisa que eu queria falar. Isto não tem que ter maquiagem? Claro. Espera aí, estás com sangue no nariz. De bacalhau braseado com batatas que marinaram em sucos de... Eu gosto de pratos que são descritos com uma palavra só. Dobrada, chanfana, cozido. É isso. Corta. Todos nós temos que agradecer o empenho com que muitas empresas do setor alimentar perceberam e sensibilizaram-se para, além de verem nisto uma fonte de receita, obviamente, porque são empresas que trabalham com esse objetivo, mas um agradecimento especial por proporcionarem aos celíacos hoje em dia uma variedade tão grande e cada vez mais com uma qualidade que torna estes produtos específicos sem glúten indistintos ou praticamente indistintos de um produto que tenha glúten.